Salve, salve, pessoal. Hoje é dia 13, sexta-feira, 13 de outubro. Nós estamos dando início aqui ao vídeo 3 da série que eu criei, Reagindo à Máquina do Caos. Esse vídeo aqui, ele se chama, eu dei o título a ele, né, de Reagindo à Máquina do Caos, é o episódio 3, Algo, Ritmo e Dopamina. Né? Ao longo do vídeo vocês vão ver por quê. Eu já começo o vídeo sugerindo que quem não viu ainda, veja o episódio 1, que é o Reagindo à Máquina do Caos 1, os antivacinas ou as antivacinas. Né? Na descrição do vídeo vocês vão ver por que o título é esse. Que veja também o episódio 2, que é o Reagindo à Máquina do Caos, o feed de notícias, em que a gente faz um exame sobre o surgimento do feed no Facebook, algumas consequências, né? E nesse vídeo 3 aqui, basicamente, nós vamos nos concentrar em análises que serão feitas em cima de certas passagens de conversa e entrevista do autor do livro A Máquina do Caos, né, o Max Fischer, que é o motivo de eu ter criado o motivo principal, né, de eu ter criado essa série Reagindo à Máquina do Caos, com um programador, né, e também administrador de rede chamado Sam Parker. Né? Como eu faço nos outros vídeos também, vou mostrar aqui que livro é esse, o Máquina do Caos, é esse livro aqui, ó, Max Fischer, Como as redes sociais programaram nossa mente e nosso mundo. Esse é o livro central que a gente conversa nessas séries aqui. Os outros dois livros que eu uso como conversa, que eu sugiro também, quem não leu, leia, é O Engenheiro do Caos, do Giuliano da Empoli. A gente pega apenas algumas ideias para poder refletir, né? Mais especificamente nessa ideia do caos administrado, que a gente já vem trabalhando diversos vídeos aqui no Portal Fim do Tempo. E o último é o meu livro Arquitetura do Caos, né? Que é uma espécie de complemento às séries 1, 2 e 3. É um livro de pequenos ensaios, ele não tem mais pretensão do que isso, e que as ideias que estão nesse livro, que estão aqui nos vídeos do canal, eu também uso para a gente poder trabalhar esse ótimo livro do Max Fischer. Né? Para quem não conhece, antes da gente entrar na questão do livro de hoje, do capítulo de hoje, né, que chama-se O Efeito Cassino, é o nome do capítulo que a gente vai trabalhar do livro. Né? O que trata esse livro do Max Fischer? Né? O que ele aborda no livro? Né? Basicamente, ele vai analisar certas consequências, né? E também o impacto, digamos assim, da conectividade global que se encontra hoje na grande rede, né? Numa lógica assim, colonizada. Né? A gente usa bastante essa expressão aqui. A internet ela não nasce, ela não surge. Eu me refiro aqui à internet pública, né? Década de 90, com essa ideia de domínio, mas ela vai se tornar um espaço, o espaço virtual colonizado pelas big techs. Né? Elas vão manipular isso, gerindo informação, né? De certo modo administrando percepções. Para quem não sabe relacionar o nome à coisa aqui, eu estou me referindo a Google, a Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, e a gente pode aqui pensar também nas plataformas agregadas, né? O YouTube com o Google Gmail, né? Tem o LinkedIn com a Microsoft. É um espaço dividido nessas grandes big techs. Né? Esse Max Fischer ele é um jornalista, né, do New York Times, ele ganhou um prêmio Pulitzer certa vez. Né? E o que ele faz nesse livro, que é uma coisa simples, muito bem feita, né, e de muita utilidade. Né? Ele fez uma pesquisa profunda, onde incluiu entrevistas com diversos líderes, programadores, pensadores, agentes políticos de vários lugares, com uma farta documentação, envolvendo tudo que se refere à evolução, digamos assim, dessas plataformas na sua nascente e a criação, né, de mecanismos de engajamento, né, como a gente viu no vídeo 2, por exemplo, é o feed de notícias. Né? Basicamente, Max Fischer ele trabalha isso nesse livro dele. Né? E nesse nosso vídeo aqui, nós vamos ver o quê? Vamos observar algumas pontuações que esse Sam Parker,
que foi um cara que foi entrevistado, né, pelo Max Fischer, que vocês vão ver, vou apresentar quem é ele, né? Ele faz algumas colocações na entrevista e o Fischer levanta essa documentação, que ela nos importa por quê? Porque mostra como que algumas plataformas, e é para citar aqui no caso específico o Facebook, que é uma que ele trabalhou, elas lançaram mão de conhecimento no campo da psicologia, mais especificamente, mas não somente na psicologia comportamental, experimental também, né? No que decorre, digamos assim, a evolução do psicólogo Skinner, dos conhecimentos desenvolvidos pelo fisiólogo Pavlov, mas não somente da comportamental, para quê? Para poder incrementar e poder captar a atenção, né, e a permanência, o uso do tempo em rede dos inscritos, dos usuários das plataformas. O Sam Parker vai apontar isso. Esse Sam Parker, para quem não conhece, né, eu fui apresentado pelo livro, mas eu me lembrei quem era. Ele foi fundador disso aqui, ó. Vou mostrar aqui na tela. Então, ele foi o cofundador, na verdade, ele foi o cofundador do Napster. Quem não se lembra, né, ou não era nascido, porque na época tinha uma idade que não acessava a internet, né? O Napster, deixa eu passar aqui a imagem anterior. O Napster, ele era um aplicativo de compartilhamento de arquivos de música, né, MP3 e tal. Eu usei muito isso, né, lembrando o pessoal aqui do canal, que eu comecei a estudar, né, a aprender a mexer com computadores bem na nascente da internet, e o Napster estava ali bem, se eu não me engano, foi em 1999. Acho que foi isso, ele surge. A internet pública estava aqui há aproximadamente 4 anos. Pois bem, isso aqui, gente, ó, deixa eu passar aqui, a imagem era essa, tá? Do aplicativo de compartilhamento de músicas. Funcionava como, basicamente? Ele funcionava com a pessoa logada em rede. Hoje em dia é perfeitamente comum, aplicativos muito mais avançados, com muito mais recursos. Mas isso não foi uma novidade. As pessoas que eram inscritas, elas abriam um aplicativo e elas tanto eram clientes como servidor. Como assim? Ela podia buscar determinada música, sei lá, digamos que uma música aqui do Chico Buarque, então da Pitty, sei lá de quem, e a pessoa que tem, né, no computador dela, em algum lugar, né, do mundo, ela online, aquele arquivo era compartilhado, como se fosse um torrent, mas era de uma pessoa para outra, né? Chama-se P2P, é o nome técnico que eles davam. Pois bem, isso aí, deixa eu tirar aqui para fazer um comentário importante. Esse aplicativo aqui, ele gerou um problemão, né? Ele gerou um problemão para os fundadores. Um deles é o Sam Parker, é o cofundador, e para a indústria fonográfica, que meteu processos em cima dele por causa disso. Começou a ter prejuízo, né? As pessoas começaram a ter acesso à música, a ter arquivos MP3 sem comprar os discos, CDs e tal. E deu um problemão, acabou tendo que tirar do ar o Napster. O Napster existe hoje, tá? Eu não vou, não nos interessa aqui a evolução do Napster até hoje, mas o Napster como era acabou, né? Não pôde mais ser. E ele marcou toda uma geração, né? Tinha um outro muito parecido, o Kazaa, né? Com 2 As no fim também, compartilhamento, enfim. Isso foi bem na nascente, né, do surgimento da internet. Agora, vamos dar uma olhada, feita a apresentação, de quem é o sujeito que é o porta-voz, né, das questões que nós vamos examinar hoje, dentro do livro do Max Fischer, do Sam Parker. Vamos olhar aqui, então, nesse capítulo, que é o efeito Cassino, o que ele diz sobre as redes. Isso referida a 2004, 2006, referida a 2006, que é quando ele trabalhou no Facebook. É isso mesmo, eu acho que foi 2006, né? E o Fischer, quando vai fazer essa entrevista, né? Enfim, na conversa ele vai rememorar, ele tinha 24 anos na época, veja só, ele foi presidente do Facebook, né? Bem próximo com o que a gente viu no vídeo 2 sobre o surgimento do feed, né? E, enfim, ele conversando com o Max Fischer vai falar que
quem não estava em rede ainda iria estar, seria capturado e tal, não sei o quê. Ele se intitulava hacker, né? Como boa parte da geração que deu origem a essas plataformas, a essas mídias sociais, né? Aplicativos de plataforma na nascente. O que é isso? Né? O termo, na época, a expressão, esse termo tinha um significado de alguém descolado da contracultura e não exatamente hoje em dia, que se faz uma certa confusão, né? Quando se associa com pessoas que cometem crime na internet, né? Eu costumo chamar de cybercriminosos, né? Esse pessoal, como ele se intitulava, como parte da geração do Vale do Silício, né? Década de 90, internet pública. Ó, eu até coloquei aqui, quando veio surgir o sistema Microsoft Windows 95, foi uma virada importante, né? Porque o DOS ele passa a vir junto do CD de instalação e não mais instalado para disquete. DOS é aquela tela preta, o terminal, né? Onde você digita comandos e tal. As distribuições Linux vão aparecer em 93, as primeiras, que é o Slackware, né? Que inclusive eu gosto muito, e Debian, né? Logo depois. Enfim, a maior parte dessas pessoas, como esse cara que foi administrador, presidente do Facebook, criador do Napster, né? Desenvolvia software para a empresa, né? Ele foi fundador do Napster, como eu já falei, era um programa que eu já falei o que era também, de compartilhamento de arquivos de música, tal, blá, blá, blá. E ele vai dizer uma coisa muito interessante para o Fischer, né? Ele vai fazer uma comparação na conversa do que ele fez com o Napster com as estratégias que o Facebook estava fazendo quando ele estava trabalhando no Facebook, né? Ele vai dizer o seguinte: em vez de explorar pontos fracos da indústria da música, ou seja, o que ele havia feito lá em 99, né, para poder compartilhar os MP3 entre as pessoas sem vigilância, sem punição, até ter um processo que coibia isso, o Facebook iria fazer a mesma coisa com a mente humana. Isso é uma fala dele. Tá? É ele que está dizendo isso nessa conversa que ele teve com o autor do livro, com o Max Fischer. Né? Ele vai dizer o seguinte: o raciocínio que nós usamos para construir os aplicativos, tal como o Napster, tá bom? Ele fez antes de música, e no Facebook, como o feed que a gente viu no vídeo 2, era um só: como consumir o máximo possível do seu tempo e da sua atenção. Essa que é a grande questão, né? A gente viu isso no vídeo 2, quando nós vimos a criação do feed de notícias, né? Como isso gerou uma engrenagem no funcionamento de uma plataforma de rede social como o Facebook, que foi capaz de dar a impressão que criava um movimento, por exemplo, de raiva, de ódio, né? ao feed de notícias. Algumas pessoas que aderiram ao grupo, eu não gosto do feed de notícias, e pelo fato daquilo piscar na página inicial de cada um, de estar à mão um clique, a adesão a grupos, eles começam a ser compartilhados nos feeds e dá a impressão que muitas pessoas estavam engajadas naquilo, né? Como consumir o máximo possível do seu tempo e da sua atenção, né? Qual a explicação que ele vai dar, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, de vez em quando, isso ele já presidindo o Facebook, né? De vez em quando a gente precisa estimular em vocês, usuários, pico de dopamina. Isso acontece quando uma pessoa curte ou comenta a sua foto, postagem, seja lá o que for. Isso vai levar a pessoa a produzir e contribuir com mais conteúdo, formando ciclos que irão render mais curtidas e mais comentários, né? O Sam Parker, eu botei aqui a abreviação, né, SP, chamou esse ciclo de retroalimentação da validação social. E ele definiu do seguinte modo: é tal como se nós hackeássemos um sistema. Aspas. Porque se está explorando um ponto vulnerável na psicologia do ser humano. O Parker e o Zuckerberg, eles entenderam isso desde o início. Tanto o feed de notícias como isso que ele está falando agora, né? Eles assim fizeram. Eu queria, inclusive, vou fazer aqui uma pausa nessa leitura, para mostrar como que eu apontei isso também num ensaio
que eu escrevi online, chamado, como é que é o nome do ensaio? Do controle sistêmico à vigilância permanente. Isso, baseado no registro permanente, que é o livro do Edward Snowden, Permanent Record, e que dá nome ao penúltimo capítulo do meu livro, A Arquitetura do Caos. Vamos dar uma olhadinha o que o Snowden vai dizer sobre os sistemas. E vocês vão entender por que eu tenho trabalhado tanto a analogia entre mente humana e mente computacional. Veja só, não tem nada de Descartes, de coisa não. Estou falando da coisa mais simples, tá, gente? Mente humana e mente computacional. Estamos falando de memória, de percepção, de processamento de informação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, é esse texto aqui que eu falei, que eu queria fazer esse comentário. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês qual é, quem se interessar em ver online, né? Ele está um pouco modificado no meu livro também. É do controle sistêmico, vigilância permanente. Na parte final desse ensaio, eu coloco uma observação do Snowden que eu acho muito interessante e que vai de encontro ao que esse cara, o Sean Parker, fala a respeito do funcionamento do Facebook e que ele já tinha visto no Napster. Né? Para quê? Para captar a atenção, manter o máximo possível as pessoas na rede, né? Com um mecanismo de validação social, né? E que era reforçado por um sistema meio que de recompensa, né? Com a pessoa em rede, envolvendo foto, envolvendo imagem, envolvendo vídeo, envolvendo música. Né? O Snowden vai dizer o seguinte assim: toda vez que se consegue conhecer as regras de um sistema qualquer de uma maneira melhor do que o criador ou operador do sistema conhece, será possível explorar lacunas da vulnerabilidade que se encontrem entre esses dois pontos. Quais? A pretensão de como que esse sistema deveria funcionar e a maneira como ele funciona na realidade. E isso sem a necessidade de contar com a existência de falhas gritantes nesse sistema. E analogamente, gente, o mesmo pode ser aplicado às formas de governo ou sistemas políticos. Né? Já vimos em vários trabalhos que a gente fez aqui no canal. Pois bem, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, a gente já viu aqui essa passagem desse ensaio, né? Essa fala do Snowden, que eu só quis fazer uma conexão com o que esse Sean Parker fala. Ele vai dizer o seguinte, que no Vale do Silício, né, essa exploração da mente humana, das fissuras, né, eu não vou dizer falhas, que eu acho que isso é constitutivo. Eles chamam, mais ou menos, de falhas que eles estão visando captar atenção e tempo, né, para o lucro, para obter o lucro. É uma espécie de exploração do trabalho psíquico também, que eles fazem, né, trabalho humano, psíquico, para o lucro. Mas, assim, eu não considero falha porque o ser humano ele é constituído desse modo. Né? Eu, não, como psicólogo, psicanalista, não creio que a psique seja uma fragilidade. Né? Há quem negue, há quem fique insistindo assim. O ser humano ele é um ser racional, da razão e tal, e eu já tenho uma concepção assim, um pouquinho diferente, que é um pouquinho influenciada pelo que o David Hume, né, vai dizer também, que as paixões, né, e os afetos eles estão numa base de importância muito grande em termos de influenciar as nossas ações, o nosso juízo. Né? E voltando aqui, né? O Separ vai falar na entrevista, né, que é explorar essas falhas, né, da mente humana para captar as pessoas, a atenção delas. Isso já era discutido abertamente e de uma maneira empolgante entre eles, visando o crescimento do negócio deles. Né? O termo em voga que eles usavam era persuasão. Persuadir. Muito a ver com a questão de poder trabalhar um público consumidor, sim. Né? Você vai usar técnicas, estratégias de convencimento de persuasão. Para quê? Aliciar consumidores a mudar seu comportamento para que sirvam ao lucro. Essa aqui já é a frase dele. Né? Ele, inclusive, vai dizer uma coisa, que a Universidade de Stanford tinha um laboratório de tecnologias de persuasão desde 1997. Em 2007, ou seja, lembrando aqui vocês, 2007 foi o ano da criação, foi um ano depois da criação do feed de notícias, né?
O Facebook já estava dando uma hiperimpulsionada em termos de crescimento, né? Porque ele abriu para o público em geral. Num único semestre de projetos da Stanford, né, dos alunos, gerou $1 milhão de faturamento publicitário. Né? Eu botei aqui esse número 14, que é uma nota de rodapé bastante importante para a gente dar uma olhadinha. Né? Como que essas empresas que produzem pouco mais do que linhas de código, ou seja, programação para fazer essas startups, para fazer essas plataformas, né, para criar essas mídias sociais também, esses aplicativos, como que elas conseguem, com poucas linhas que aparecem numa tela, controlar a mente de cada usuário? Está entre aspas, que é uma pergunta de um cara chamado Nir Eyal, que era um proeminente consultor do Vale do Silício. Né? Ele escreveu um livro chamado Hooked: How to Build Habit-Forming Products, que é Engajado, como construir produtos e serviços formadores de hábito, lançado em 2014. Né? Nossas ações foram projetadas por outros, diz ele. Vamos dar uma olhadinha nessa nota. Pois bem, essa aqui é a matéria, né, sobre a Universidade de Stanford, sobre esse grupo de pesquisa, esse laboratório. Né? A fórmula para o vício em telefone pode servir como cura. Né? O que eles dizem? Né? Isso foi publicado em 2018. Eles diziam que há 10 anos o laboratório de Stanford, ou seja, no livro fala 2007, ele vai criar uma fórmula para tornar a tecnologia algo viciante. Né? O Vale do Silício, no caso, ele está lidando com as consequências disso. Né? Esses 75 alunos que entraram numa sala de aula em Stanford, 10 semanas depois, eles conseguiram acumular coletivamente 16 milhões de usuários. Né? 1 milhão em receita de publicidade, uma fórmula que iria cativar, segundo eles, uma geração. Né? Um grupo de pesquisa de lá, que é um grupo de pesquisa Laboratório de Tecnologia de Persuasão, analisou como que a tecnologia poderia persuadir os usuários a realizar algumas ações. Quando o Facebook, que era então uma startup com 3 anos de existência antes, ou seja, estamos falando de 2007, com esse episódio, 2004, quando foi fundado, quando vai abrir a plataforma para desenvolvedores terceirizados, ou seja, vai tornar-se público, né? Esse pessoal viu uma oportunidade ideal para testar algumas das suas teorias. Né? Depois de realizarem palestras sobre fundamentos da psicologia comportamental, os alunos começaram a criar os seus próprios aplicativos para o Facebook. Usaram ferramentas psicológicas como reciprocidade, sugestão, para criar aplicativos que poderiam, por exemplo, enviar um abraço virtual aos seus amigos ou fazer com que eles participassem de um jogo online. Né? Na época, o Facebook tinha acabado de começar a promover aplicativos de terceiros no seu feed de notícias, que nós vimos no vídeo anterior. O iPhone foi lançado no verão de 2007. Vou fazer um comentário depois sobre isso, tá, gente? A App Store viria um ano depois. No Vale do Silício, o modelo comportamental responde a uma das perguntas mais persistentes dos designers de produto. Como é que a gente faz por os usuários voltarem? É esse o lance. Captar atenção e tempo. Manter a pessoa lá. Né? Se você conseguir entender os gatilhos internos das pessoas, você pode tentar saciá-los. Aspas. Isso está na matéria relativo, né, a essa entrevista, essa matéria sobre esse laboratório. Se você estiver se sentindo sozinho, a gente pode te ajudar a se conectar. Se você estiver entediado, a gente pode ajudar a entreter. Muitas pessoas apontam, eu inclusive, Lúcio, que o Facebook e outras plataformas aproveitaram esses princípios psicológicos para captar a atenção humana, especialmente negócios apoiados por publicidade, onde mais tempo gasto em aplicativos equivale a mais lucro. Os designers podem otimizar valores que nem sempre estão alinhados com o bem-estar dos usuários. Pois bem, deixa eu retirar aqui de tela, que eu falei que eu vou fazer um comentário sobre os iPhones. Aliás, sobre os iPhones não, sobre o iPhone. Pois bem, já saiu. Vocês lembram, então, pessoal,
A gente viu. Essa matéria é a nota de rodapé 14 desse subcapítulo que a gente está trabalhando aqui. Vocês lembram que em diversos lugares aqui eu compartilho a ideia, a leitura que eu tenho, de que o advento, deixa eu pegar aqui, ó, o advento, o meu não é um iPhone, tá? Ele é um smartphone comum, não é dessa marca. O iPhone ele vai trazer uma novidade, que é a conexão por toque, a conectividade com como é que se chama? Uma série de aplicações do manejo com a mão que permite que as pessoas configurem esse aparelho aqui para não só ficarem conectados no decorrer do avanço dos dispositivos, né, mais tempo, automaticamente, como para serem notificados. Tudo assim, tudo com o dedinho. Né? Isso aqui marca o que o Byung-Chul Han, filósofo que trabalha muito essa questão das redes, né, nessa interface com o estudo da aplicação de conhecimentos de psicologia, né, para manipulação, ele vai dizer que a era do panóptico digital é justamente essa. Então vejam vocês, né? É isso que eu quero firmar aqui, essa hipótese que eu busco sustentar ela, né? De que essa ideia do panóptico digital, ou seja, a ideia das pessoas vidradas em telas, em que elas sentem que todos estão conectados, todos se veem e são vistos na tela. Atenção que tem um caráter ilusório aí, lembrando que ilusão ela participa da realidade, né? Ela não está apartada, entendeu? Que inclui, o panóptico ele inclui também o desenvolvimento dessas estratégias, desses aplicativos. Essa ideia do feed, por exemplo, de notícia, que faz pulsar os olhos, né? Isso foi feito antes da disseminação desses aparelhos. Vai pulsar os olhos dos usuários, visando capturar eles mais tempo na plataforma, com notícias sobre o que o outro está fazendo, aonde o outro clicou, aonde o outro foi, né? E aquilo piscando na página pessoal da pessoa, ou seja, fazendo já uma conexão para que a pessoa permaneça mais tempo ali, para ela ter mais notícias sobre tudo que está ocorrendo. Entendeu? Isso tudo está ligado, surgimento dessa época. Isso tudo, né? Vamos voltar aqui ao texto. Então, ele vai fazer aqui uma aproximação com uma máquina de jogo que é muitíssimo interessante para a gente pensar aqui um detalhe importante. Ele vai dizer o seguinte, que o YouTube, por exemplo, né, e o Twitter, né, o que os seus desenvolvedores pretenderam, o que eles bolaram para modificar atualmente o nosso comportamento, ele gosta de fazer uma comparação com a máquina caça-níquel, né, com as máquinas caça-níqueis. Por quê? Presta bem atenção na comparação que ele faz. O que é a máquina caça-níquel? Ela é projetada para reagir, né, ela é programada, na verdade, projetada e programada para reagir a cada ação de uma pessoa, de um humano que vai lá mexer nela, com retorno visual, auditivo e tátil. Né? Eu só joguei uma vez na minha vida, tá? Eu não gosto de jogo, não. Mas teve uma viagem que eu fiz, que eu, só por curiosidade, fui e joguei justamente nessa máquina, um pouquinho. Né? Eu me lembro dessa experiência, entendeu? Faz um ping, né? A pessoa, quando joga no caça-níquel, o que faz? Ela joga uma moedinha, né? Aí faz aquele barulhinho, né? O ping, quando você põe a moeda, faz ele chama de o caching, quando você puxa a alavanca, faz aquele barulho, né? De puxada, né? E luzes, ou uma luz colorida, vai piscar quando a pessoa solta, para poder fazer lá o sorteio dos números, das frutas, seja lá qual for o caça-níquel que a pessoa está jogando, né? Ele vai chamar, atenção, nós não estamos fazendo um estudo de um autor de psicologia, né? Nós estamos fazendo um estudo de um desenvolvedor de plataforma que diz, seguindo conceitos de psicologia comportamental. Ele vai dizer que isso tudo está apoiado no condicionamento pavloviano. Né? Pavlov, para quem não sabe, quem não lembra, né? Um fisiologista que ele trabalhou com condicionamento, com estímulos. Né? Alguns estímulos seriam estímulos naturais e outros seriam estímulos neutros, não naturais, né? E que ele faz todo um trabalho de condicionamento para ligar um ao outro, fazendo com que um animal, né?
no caso ele fez com cães, mas com que humanos, determinada experiência, pudesse fazer também, pudessem reagir, né? Como reagiriam naturalmente a partir do estímulo neutro. Ora, mas eu não entendi bem. O que eu estou dizendo? Imagina a comida. Ele fez isso com cães. A comida ela gera um efeito, né, de vontade de comer quando é visualizada, quando se sente o cheiro, salivação. Né? Isso é um estímulo natural. Por que é natural? Quando a pessoa vê comida, a pessoa principalmente está com fome, né, ela vai sentir vontade de comer, ela vai salivar para aquilo, vai produzir, né, substâncias naturalmente do seu organismo, né, o que ele fez com os cães, em relação a isso. Um barulho de uma campainha é um estímulo natural? Um sino? Alguém ouve tocar? Não, não é feito. Mas se você habitua a toda vez, né, que é oferecido, que surge o alimento para o animal, tal como ele fez, juntamente com um sino, né, uma campainha tocando, ao longo do tempo, ele vai provar, você consegue fazer com que, ao escutar o sino, né, aquele animal produza uma salivação, ou seja, ele faça uma associação. Na verdade, esses condicionamentos eles lidam com o que a gente pode chamar de associativismo. Né? Você vai fazer links de associação com estímulos que seriam neutros, né, com outros que seriam naturais. Pois bem, retomando aqui, ele vai citar o condicionamento pavloviano, né, dizendo por quê. Eu acabei de fazer aqui um hiper, ultra resumida a alusão ao Pavlov, né? Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que os caça-níqueis eles vão funcionar do mesmo jeito, ou um jeito parecido, é o entendimento deles. Ou seja, os caça-níqueis, as máquinas, elas preparariam a mente para fundir, para misturar a alegria de ganhar, né, com os tilintares, os tinidos, né, os barulhinhos da moeda e tal, os zumbidos mecânicos. No ato da pessoa puxar a alavanca, né, que antes não tinha sentido nenhum, né, alguém puxar a alavanca, né, qual o prazer, qual a expectativa que se cria disso? Nada. Né? Mas quando você puxa a alavanca, né, com a possibilidade de sortear lá um número de frutas ou de símbolos que vá fazer com que você ganhe, né, você vai liberar, ou seja, essa expectativa, esse prazer, né, vai liberar uma substância natural, química que nós temos, que é um neurotransmissor, que se chama dopamina. Né? Não é a única. Nós temos, por exemplo, também, nós temos a endorfina, nós temos a adrenalina, mas vamos falar aqui da dopamina. Né? O cérebro liberaria, então, pequenas quantidades de dopamina quando a gente vai suprir uma necessidade básica qualquer. Fome, né? Ele colocou aqui o sexo, né? Também, no caso, né, uma necessidade social. Isso aqui é muito interessante, né? Que é o afeto, a validação, a aceitação, né? Aí se inclui os likes, né, os smiles, os comentários, as curtidas e tal, né? Essa droga natural, ela vai criar uma associação positiva com comportamentos que vão liberar ela, habituando ou adestrando a gente, né, os humanos, né, a repetirem essas ações. Quando alguma coisa se apossa desse sistema de recompensa de dopamina, essa coisa que se apossou pode impelir a pessoa a repetir um comportamento autodestrutivo. Isso é possível. Exemplo, a gente pode usar o jogo, né? A pessoa fazer apostas seguidas compulsivamente, né? Até perder dinheiro que ela nem poderia, em hipótese nenhuma, estar perdendo, para quem gosta de jogar, lembrando aqui, né? Eu não gosto, não jogo, não recomendo, né? A exagerar no álcool, né? A pessoa bebe mais do que deveria, ou a passar horas, aqui voltando ao exemplo que nos interessa, né? Num aplicativo, mesmo de tecnologia digital, mesmo que isso deixe a pessoa triste. Gente, eu tenho relatos de pessoas que dizem, né, que varam madrugada, perdeu o sono, e que fica ali fazendo uma série de comparações, de buscas, que muitas das vezes não leva ela para o caminho de uma satisfação, de uma alegria pessoal. Né? Pois bem, a dopamina, então,
ela seria cúmplice nessa leitura, né, que ele está fazendo, das mídias sociais dentro dos cérebros humanos das pessoas que são usuários, que são inscritas, que são cadastradas. Né? É por causa dessa droga, dizem eles, né, que o seu celular, o meu celular, se parece um caça-níqueis. Olha a comparação que eles fazem, né? Com os pisca-piscas. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? Quando uma mensagem do Zap, por exemplo, e a pessoa coloca um som para piscar, ou uma mensagem, né? Para quem tem Twitter, eu não tenho, mas coloca para uma notificação da tela, às vezes até um sininho, né? Vai fazer, às vezes, muito parecida, diz ele, né? Com as piscadas de notificação colorida, barulhinhos de que vibra e tal. Esses estímulos por si só, entra aqui a comparação que a gente fez quando eu expliquei assim bem resumidamente sobre o Pavlov, né? Isso por si só não tem significação nenhuma. Né? É que nem o sino que a gente usou o exemplo que o Pavlov fez com os cães. Né? A campainha, o sino, por si só não quer dizer nada, mas quando é associada com o alimento, vai produzir a salivação. Né? Também as luzinhas no celular e tal, talvez numa primeira experiência, não quisesse dizer nada. A pessoa nem sabe mexer. Com o tempo, tendo conta em rede, esperando, né? Mensagens, vídeos e compartilhamentos, ao piscar a luzinha, ao fazer o sonzinho, né, esse efeito, né, ele vai ser startado. Né? Ou seja, estímulos que por si só são insignificantes do ponto de vista neurológico, né, eles vão ser linkados nessa dinâmica das redes. Né? Principalmente se o telefone, por exemplo, o smartphone, combinar com atividades que são gratificantes. Mandar mensagem para amigos, ficar olhando fotos e tal. Né? Os aplicativos sociais se apoderam de uma compulsão. Isso é fato, gente. Qual compulsão? A necessidade de se conectar. E essa compulsão ela pode ser mais poderosa do que a fome ou a ganância. Atenção, tem um vídeo no Cyberpsiquismo que eu trabalho aqui, que é de um texto do Lacan sobre psicanálise cibernética, que ele vai falar do mecanismo do feedback, que é essa realimentação, o retorno. Isso aí, veja só, se vocês assistirem, vocês vão entender o que estou querendo dizer aqui. Essa dinâmica de realimentar, né, que tem a ver com feed de notícias também, e com essas configurações que se pode fazer com o aparelho, isso vai funcionar, sim, como uma espécie de realimentação. Como? Dando feedback do número de pessoas que procura, da intermitência dos sinais avisando que teve ou não teve mensagem, né? Das postagens, né? Da contagem, do número, né? Algumas plataformas têm um número de likes, mostrando que é um mecanismo, sim, de contagem, de validação social. Né? Muitos pode significar algo muito bom para a pessoa, poucos pode significar algo muito ruim, pode inclusive induzir a pessoa a ficar ali mais tempo, querendo produzir mais coisas. Né? Pois bem, a gente pode até ver uma situação hipotética aqui, que é colocada. Né? Digamos que uma pessoa ele foi inventada aqui, Bárbara. Né? Ela vai entrar no Facebook para ver uma foto que um familiar colocou. Conforme ela vai clicando em mais fotos ou comentando, né, o cérebro dela vai unir a sensação de estar conectada a pessoas que ela gosta, que ela ama, com bips, pisca-piscas na interface do Facebook. Né? Com o tempo, essa moça hipotética, a Bárbara, ela vai começar a associar Facebook à necessidade de conexão social. É apenas um exemplo, gente. Twitter, a necessidade de conexão social. Instagram, a necessidade de conexão social, se vocês quiserem fotos. Eu estou usando o Facebook porque estamos, na verdade, aqui referidos a esse capítulo do livro, mas isso serve para todas essas plataformas, né? E principalmente aqui eu estou me referindo às que hoje usam as suas receitas algorítmicas. Né? Pois bem, essa pessoa hipotética, né, que ele está usando o exemplo aqui para falar dessa sensação provocada, fabricada, né, que faz associação, que captura, né, a pessoa aprende a atender essa necessidade com uma ação. Qual ação? Nós todos fazemos, né, de um certo modo.
usar a plataforma, usar a rede, que, na verdade, raramente vai nos dar satisfação. Tá? É assim com todo mundo? Não, gente, claro que não. Tá? Eu vou só fazer um comentário aqui, vou diminuir um pouco. Uma pessoa que usa pouco, né, ou que pontualmente ela posta um vídeo, ela não vai entrar nessa dinâmica. Nós estamos referidos aqui a uma massa que não é pouca de número de usuários e de usuárias que gastam um bom tempo diário, né, dedicam um bom tempo de atenção para plataformas em geral. Entendeu? Não estamos falando dos casos que são o menor número de pessoas que usam muito pontualmente, esporadicamente, tá? Essas plataformas. Então, continuando. Pois bem, pouco depois do avanço decisivo do Facebook com feed de notícias, nós vimos no vídeo 2, né, o que isso representou, as grandes plataformas sociais elas convergiram no que se chamou de um dos maiores segredos do cassino. É aí que entra essa analogia com esse tipo de jogo, né? Com os dispositivos de tecnologia digital, através dos quais nós nos conectamos à grande rede. Né? Eles vão chamar isso de reforçamento intermitente de intervalo variável. Olha só, o psicólogo Frederick Skinner ele descobriu que se passasse para um humano, um paciente, uma tarefa repetitiva, exemplo, resolver um quebra-cabeça, né? E ele recompensasse a pessoa toda vez que essa tarefa fosse completada, geralmente a pessoa acatava a tarefa. Porém, ela parava de fazer depois que a tarefa não era mais recompensada. Tá? Mas o Skinner vai fazer o quê? Ele vê que se ele distribuísse recompensas apenas às vezes e fosse aleatório quanto ao tamanho delas, a pessoa completava a tarefa com mais consistência e até com obstinação. Continuava completando a tarefa muito depois que as recompensas cessassem de vez, como se buscasse compulsivamente até a possibilidade de recompensa. Né? Aqui eu vou fazer um comentário e depois eu volto para o texto. Então, uma observação que eu queria fazer, antes de voltar para a gente ler o texto, o restante do texto, é que algumas plataformas e pessoas têm trazido esse tema, essa possibilidade para a discussão, elas vêm alterando as tais receitas algorítmicas, né? O que são? As receitas que os programadores fazem, visando o que é oferecido, o vídeo que será encaixado depois que a pessoa assiste determinado vídeo para compartilhamento, para manter a atenção da pessoa ali. Isso tem mudado, né? Isso gera um engajamento diferente, isso gera em algumas pessoas uma necessidade de produzir mais e mais vídeos. Né? Eu já ouvi esses relatos, entendeu? No meu ponto de vista, isso pode estar diretamente ligado com essa observação que esse Sean Parker faz no texto. Vamos voltar para o texto. Ele vai fazer um outro exemplo, ele vai lançar mão de um outro exemplo que eu acho muito interessante para isso, que é para entender melhor a ideia do reforço contínuo, usando as máquinas de refrigerante ou salgados. Né? Essas máquinas são exemplos de reforço contínuo. Por quê? Porque cada vez que a gente põe lá umas moedas, um dinheiro, né? Ou seja, nesse comportamento, né? A gente se comporta como a gente põe o dinheiro, a gente recebe o quê? As latas ou o pacotinho de salgadinho em troca, né? Que é o reforço positivo, esse é o exemplo. Né? Entretanto, se uma máquina de refrigerantes ou salgados não fornecesse latas e pacotes 2 vezes seguidas, né? Ou seja, provavelmente nós pararíamos de tentar obter colocando dinheiro. O que é isso? Você coloca uma moeda e recebe a lata. Mas se você coloca, e na terceira ela não dá mais nada, o que é esperado? Você vai parar de fazer. Né? Passamos a esperar que o nosso comportamento seja reforçado toda vez que ele for realizado e rapidamente ficaremos desanimados se ele não for. Pois bem, é aí que está a questão. A imprevisibilidade da compensação é que vai tornar difícil parar.
Os caça-níqueis fazem isso, gente. Os caça-níqueis, eles usam essa lógica. A pessoa não sabe quando vai ganhar. Né? Quem programa lá no cassino sabe. Né? Sabe assim, eles fazem uma programação que vai ser um aleatório depois de 15 minutos. Tá? A pessoa joga, alguém ganha. Essa imprevisibilidade ela vai estar ligada, uma vez que o som da moeda, né, e as luzinhas implicam na expectativa de poder ganhar, em que em algum momento pode ser. É isso que ele está destacando, né, quando ele faz essa analogia com o caça-níquel, né, esse reforço intermitente. E eu fiz a possibilidade, né, eu levantei a possibilidade, eu não tenho certeza, isso veio da minha cabeça, por causa do relato de pessoas dizendo que parecia que a lógica de distribuição de vídeo, né, que o YouTube, por exemplo, faz, né, que a gente fala assim, compartilhe e tal, não sei o quê, deixa um like para mais pessoas verem e tal. Algo mudou, houve um período que houve uma baixa geral, né, de compartilhamento, de inscrições, que pode ter sido algo bem parecido que foi criado, né, nessa dinâmica. Quer ver? Vamos voltar aqui para o texto, essa analogia que ele faz com os caça-níqueis, né? Se a gente passar o exemplo do caça-níquel para o Twitter, né? Inclusive é uma plataforma que eu já falei que eu não gosto, né? Eu acho que aquilo ali é um campo de guerra, é o campo os duelos ao nascer do sol na porta do salão do saber. Vamos lá. Postar no Twitter pode render uma grande compensação social na forma de curtidas, retweets e respostas. Pode também render recompensa zero. Como a pessoa nunca sabe o resultado, vai ficar complicado deixar de puxar a alavanca, entre aspas, né? Postar ou retweetar, enfim. O reforçamento intermitente de intervalo variável é uma característica que define não só jogos de azar e vícios, mas também o que explica muita coisa. Relações abusivas. Eu achei interessante ele ter feito essa alusão aqui nessa passagem do texto. Veja só o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, da internet, tá? O que eu entendi, ele está falando de abusador da internet. Os abusadores têm uma variação imprevisível entre bondade e crueldade. Castigam a parceira ou o parceiro por condutas que antes recompensavam com afeto. Isso pode levar ao que é chamado de vínculo traumático. A pessoa vitimizada no vínculo se vê em uma busca compulsiva por uma resposta positiva, tal como um apostador alimentando um caça-níqueis ou um viciado em Facebook, incapaz de se desconectar da plataforma, mesmo que, em muitos casos, isso só vá fazê-lo se sentir solitário. Né? Essa observação que o Parker faz nessa entrevista com o Max Fischer. Né? Além disso, voltando, embora postar nas redes possa parecer uma interação genuína entre você e o público, existe uma diferença que é invisível e é crucial. Na internet, a plataforma age como intermediário que não é visto. Né? Ela que vai decidir quais dos seus comentários que vai distribuir para quem e em qual contexto. Né? A sua próxima postagem pode aparecer para pessoas que vão amar, vão aplaudir, ou também pode aparecer para pessoas que vão odiar, vão vaiar, ou para nenhuma. Você nunca vai saber, pois as decisões que a plataforma toma são invisíveis. Tudo que você sabe é que pode ouvir aplausos, vaias ou gritos, e, ao contrário dos caça-níqueis, das máquinas de cassino, né, que raramente estão por perto do nosso dia a dia. Eu usei o exemplo, porque eu não gosto de jogo. Eu joguei uma vez que eu fiz uma viagem, mesmo assim, eu joguei uma merrequinha, porque eu não gosto de jogar dinheiro. Ela não está perto da gente, né? Está só em cassino. Né? O jeito como os aplicativos de mídias sociais, eles sim, eles estão entre os produtos de maior acesso na Terra, à mão. E para muitas pessoas, configurado para estarem conectados constantemente. Algumas pessoas até à noite, né? Do ladinho assim da cama, seja lá onde for. Né? Então, é como se fosse um cassino que cabe no bolso, essa aproximação que ele vai falar aqui. Né? O jeito como nos adestramos a responder a qualquer decaída da nossa felicidade. E aí, rola o quê? Basta dar um puxão no caça-níqueis, mais onipresente da história. É um instrumento do panóptico digital, né? Que o RAM vai trabalhar para uma outra via. Né?
Pois bem, vamos falar um pouco mais sobre condicionamentos de reforços parciais intermitentes, né? Então, para fechar aqui, gente, sobre condicionamentos de reforço, é essa analogia com Caça-Níqueis, né, que nos interessa para pensar a distribuição de postagens de uma pessoa no feed como algo passível de variação, né? Pode aumentar, eventualmente, o número de curtidas, compartilhamento, comentários, ou mesmo a lógica de receitas algorítmicas de determinadas plataformas também pode mudar, como a gente já viu. Agindo com intermitência no que pode se pensar com um cronograma específico. Ou tantas postagens, né, compartilhamentos para obter X ou para obter Y, né? Em 2018, uma equipe de economistas ofereceu a usuários um pagamento, quantias diversas, para desativar a conta na rede social por 4 semanas. Olha isso, gente. Em busca do limiar no qual pelo menos metade deles ia dizer sim. O valor se mostrou alto, $180. As pessoas que desativaram suas contas se sentiram mais felizes, menos ansiosas e mais satisfeitas no seu dia a dia, né? Depois que o experimento acabou, essas pessoas passaram a usar o aplicativo menos do que antes, né? Por que esses participantes foram tão resistentes em largar um produto que os deixava infelizes? Seu comportamento, escreveram os economistas que fizeram isso, né, era condizente com modelos de formação de hábitos, ou seja, de vícios, né, adição, que levavam a opções de consumo insatisfatórias. Um jeito clínico de dizer que os participantes haviam sido habituados, treinados, adestrados para agir contra os seus próprios interesses. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso vídeo. Eu vou colocar na descrição todos esses links para as matérias. Inclusive, acho que eu não mostrei, tem outros, nota de rodapé, as matérias usadas nesse subcapítulo. Vou deixar também um link para um artigo muitíssimo interessante sobre dopamina, né, que foi usado por esse Sam Parker, né, papel seletivo, né, da dopamina na aprendizagem, estímulo, recompensa. Quem tiver interesse em baixar o artigo, vou colocar lá na descrição. E a gente fica por aqui nesse vídeo 3. Tá? Recomendo que assista o vídeo 1 e o 2 também, para poder ir encadeando com esse nosso estudo. E a gente se encontra no próximo. Tá bom? Gratidão.